Graça e paz, queridos. Pastor Alexandre aqui e hoje a gente está aqui para gravar o 4º episódio da playlist da série Só de Passagem. Amém, querido? A playlist Só de Passagem ela tem o objetivo de trazer com passagens bíblicas, é por isso que o nome é Só de Passagem, explicações dos seguidores, dos membros do canal que têm dúvidas e às vezes não dá para responder com 4, 5, 6 linhas lá no comentário, não dá para responder a dúvida do seguidor. E aí eu prefiro gravar um vídeo, principalmente quando eu vejo que a dúvida é pertinente, quando a dúvida é uma dúvida que eu sei que vai elucidar a dúvida de muita gente. Então eu gravo o vídeo, eu prefiro gravar o vídeo, dá um pouquinho de trabalho, mas a gente grava o vídeo. Tá bom, querido? Ó, se você é novo por aqui, calma, vou colocar aqui em cima um card, uma bolinha, ó, que vai te levar lá para a playlist do Só de Passagem, mas também vai te levar lá para o canal do Ministério Caminhos e aí você vai poder assistir tudo que tem lá no canal. A gente tem a série Gênesis, que conta o livro, a história de Gênesis completa, capítulo por capítulo, um episódio por capítulo. A gente tem estudos e confrontos de Ezequiel, que foi pedreira, foi brabeira, foi um estudo do livro de Ezequiel, um estudo muito legal, então vale a pena você assistir. A gente tem 2 séries de devocionais para te ajudar para você criar a disciplina de devoção a Deus, que é a série de Ruth, devocional de Ruth, série devocional de Jonas, tem essas 2 que são muito legais, e tem as séries gerais, além do Só de Passagem e algumas coisas gerais que eu faço lá, tá bom, querido? Então, fica à vontade, o canal é seu. E eu já quero aproveitar para pedir, curte, dá o teu joinha, se inscreve. Muita gente que assiste os vídeos não é inscrito no canal. Se inscreve no canal, isso é importante pra gente. Quando você curte, quando você se inscreve no canal, quando você compartilha os vídeos do canal do Ministério Caminhos, o que acontece? O YouTube entende que os vídeos são relevantes e aí ele vai espalhar os vídeos, ele vai trabalhar com a gente, ele vai trabalhar a nosso favor, espalhando a palavra de Deus. Então não estou falando isso para ficar famoso, o pastor Alex quer ficar famoso. Não quero, mas é uma forma de chegar uma palavra sã, é uma forma de chegar uma palavra legal, é uma forma de chegar uma palavra boa, uma palavra baseada na Bíblia, uma palavra de sã doutrina. Amados, a internet está tão cheia de podridão, tão cheia de coisa, tão cheia de lacração, tão cheia de, eu falo, eu tenho razão, eu falo isso, eu tiro onda, linchamento cibernético, à torta e à direito. Poxa, por que não compartilhar uma sã doutrina, uma palavra boa, uma palavra baseada na Bíblia? Compartilha, quero te pedir isso. Curte, compartilha, manda para alguém que queira entender melhor a palavra, que goste de estudar a palavra. Faz isso, vamos fazer. Às vezes a gente compartilha tanta coisa besta, tanta coisa legal, entre aspas, eu gosto dos vídeos engraçados que eu assisto, mas às vezes a gente precisa compartilhar também coisas boas, coisas que venham trazer algum tipo de edificação. Mas vamos lá, vamos pro Só de Passagem, que hoje, se Deus quiser, esse vídeo vai ficar mais curto. Me ajuda aí, ora por mim, para esses vídeos ficarem menores, tá bom, querido? Bom, vamos lá. Quem é esse tal de Melquisedeque? Quem é esse tal de Melquisedeque? Aparece na Bíblia 3 vezes. Misterioso esse Melquisedeque. E isso é fruto de uma dúvida. A dúvida do Lúcio Nelson. O Lúcio Nelson estava assistindo o episódio 14 da série Gênesis, no episódio que eu falo, o título, né, do episódio lá é O Dízimo de Tudo, Sim. Assiste lá para você ver. Muita gente não gosta desse episódio, porque eu falo de dízimo, quando Abraão dá o dízimo a Melquisedeque. E aí eu falei de Melquisedeque e sustentei a existência, né, de Melquisedeque, a existência no plano de Deus, a existência de Melquisedeque como um tipo de Cristo, e aí eu uso Hebreus, capítulo 7. Aí, Lúcio, parabéns aí, hein? Foi lá na passagem bíblica. Lúcio foi lá na passagem bíblica, olhou, e aí isso gerou uma dúvida nele, porque ele não gostou, pelo que eu entendi. Se eu estiver errado, Lúcio, bota aqui no comentário. Pelo que eu entendi, Lúcio não gostou do que o escritor de Hebreus escreveu a respeito de Melquisedeque. Porque a dúvida do Lúcio é assim, ó, vou ler a dúvida para você. Ele botou assim: o senhor pode me explicar onde o autor de Hebreus tirou essa ideia de que ele não tem pai, Melquisedeque, ele não tem pai, mãe, princípios de dias e fim, genealogia? Por acaso ele inventou isso? Porque a Bíblia não tem isso que ele falou a respeito de Melquisedeque. A paz do Senhor e que Deus lhe abençoe. Amado, Lúcio implicou com a passagem de Hebreus capítulo 7, verso
3, mas eu estou aqui para tentar te explicar, Lúcio. Eu não sei se eu entendi. Se eu tiver errado, Lúcio, bota aqui no comentário para mim. Mas eu entendi que o Lúcio não gostou da forma como o escritor de Hebreus citou Melquisedeque ali em Hebreus, capítulo 7, verso 3. Você já abre aí, deixa a sua Bíblia aberta em Hebreus. Nós vamos falar várias passagens, né? Por isso que o nome desse canal, dessa playlist, dessa série é só de passagens. Porque a gente vai falar várias passagens bíblicas. Pega a caneta, pega um papel, eu vou dando, você vai anotando, tá? Ou então você vai pausando o vídeo e vai abrindo, mas a base que eu quero que você entenda, né, tá em Hebreus capítulo 7. A dúvida do Lúcio tá lá. Vamos lá, Lúcio. O que está acontecendo com esse escritor de Hebreus, gente? A gente não sabe nem quem é o escritor de Hebreus. Uma grande parte dos teólogos acham que o escritor de Hebreus é o apóstolo Paulo, outros acham que não. E eu sou da linha que, se fosse Paulo, Paulo assinaria, Paulo deixaria a marca dele como deixou em outras cartas. Enfim, mas seja lá como for, Hebreus é uma carta maravilhosa. Hebreus é um livro que eu posso te aconselhar? Leia Hebreus. Hebreus fala de Cristo, fala de Jesus Cristo de uma forma única no Novo Testamento. Ele explica uma série de coisas, ele explica uma série de questões teológicas. Eu gosto muito da carta aos Hebreus, porque é uma carta profundamente teológica. Ela consegue explicar a relação do Velho Testamento com o Novo Testamento e por aí vai. E não vai ser diferente aqui, a gente vai usar e vai tirar toda a dúvida. Eu já quero te pedir, Lúcio, ame o escritor de Hebreus, eu vou te explicar, você vai ver que foi só um mal entendido, você não percebeu, porque como você pegou a passagem isolada, você está achando que o escritor de Hebreus meio que depreciou o Melquisedeque, e não, ele está enaltecendo o Melquisedeque. Eu vou te explicar, porque o hebraísmo, pelo menos a forma de escrever dos hebreus, ela tem umas argumentações que quando a gente lê sem estar com a devida atenção ou estar por dentro dessas argumentações, dessas dissertações que eles usam, a gente fica assim, o que ele está querendo dizer com isso? Essa dúvida é justificada, Lúcio, é perdoada, mas eu vou te ensinar a olhar de uma outra forma, de um outro prisma, tá legal? Tranquilo? Então vamos lá. Melquisedeque, gente, Melquisedeque é um sacerdote. Pronto, para você começar a entender, Melquisedeque é um sacerdote que aparece para Abraão lá atrás, né? Ele vai ser citado em Gênesis capítulo 14, do verso 17 ao 20. Gênesis 14, do 17 ao 20. Quando Abraão volta da guerra, Abraão vai derrotar alguns reis, ele derrota Quedorlaomer, ele derrota esse rei, ele volta para se encontrar com o rei de Sodoma, que foi um dos reis mais prejudicados nessa guerra. E aí, ele, quando chega no Vale do Rei, no Vale de Savé, como é chamado, né, ele encontra Melquisedeque, o rei de Salém. Melquisedeque, rei de Salém. Guarda isso aí. Melquisedeque, rei de Salém. Trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ok? Então, Hebreus 14, verso 17 a 20, vai falar isso. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Verso 18. Ele abençoou Abraão e disse: Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo que criou os céus e a terra. Verso 19. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Então, o pessoal aí da avareza já sabe. Dízimo é bíblico e é anterior à lei mosaica. Porque fala-se a besteira, o dízimo é da lei, o dízimo é da Torá, eu não vou dar dízimo porque Jesus aboliu a lei. Você está falando duas grandes besteiras. Primeira besteira, o dízimo não é da Torá, não é da lei. O dízimo é anterior à lei. Segunda besteira que você está falando, né? Jesus não aboliu a lei, tá bom, querido? Então, procura aí no canal que você vai encontrar explicações. E se você quiser, eu gravo um vídeo aqui,
bota aqui no comentário, pede, eu vou gravar um vídeo falando sobre dízimos e ofertas para você entender, tá bom, querido? Mas vamos lá, vamos à dúvida do Lúcio, tá legal? Então, a primeira vez que Melquisedeque é citado, ele é citado em Gênesis, como eu falei, capítulo 14, 17 ao 20, mas o que me chama a atenção é o verso 18. E Melquisedeque, rei de Salém, ele era rei de Salém, está aqui escrito, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Bom, você já sabe que no antigo Israel não era possível, nem no antigo nem no atual, não era possível o cara ter dois cargos ao mesmo tempo, rei e sacerdote. Ou ele era sacerdote, ou ele era rei. Eu não sei se você notou isso aí. Então, de repente, a gente tem essa questão aí, essa pequena problemática para a gente poder resolver, tá certo? A gente pensa que a gente lê com detalhes, mas a gente nem sempre consegue ler com detalhes. Então, ó, Melquisedeque era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Ele estava acumulando duas funções que não eram permitidas no antigo Israel. Mas vamos seguir para você entender. Melquisedeque, amado, é um tipo de Cristo. O capítulo 7 de Hebreus vai deixar isso bem claro. Ele é um tipo de Cristo. Porque o escritor de Hebreus vai colocar assim, olha, porque Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão quando este voltava da matança dos reis e o abençoou. Quer dizer, a própria escritura está explicando a escritura. Hebreus capítulo 7 está dando veracidade a Gênesis capítulo 14. Mas você consegue ver o lapso de tempo entre o livro de Gênesis e o livro de Hebreus? Existem milhares de anos aí. Então, um está dando veracidade ao outro. Quando eu falo que Melquisedeque é um tipo de Cristo, a gente precisa fazer um parênteses aqui para você entender. A Bíblia, ela tem tipos e antítipos. Na maioria das vezes, o antítipo é Jesus Cristo. E o tipo é aquele personagem, aquele objeto que aponta para Jesus Cristo. Então, por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui. Jonas, quando esteve no ventre da baleia por 3 dias e 3 noites, é um tipo de Cristo. O antítipo é quando Jesus é sepultado, que fica no ventre da terra 3 dias e 3 noites e ressuscita. Tá entendendo? Tipo é aquele personagem, aquele objeto lá do Antigo Testamento que já estava apontando profeticamente, de forma profética, para a realização daquele símbolo em Cristo Jesus, em Jesus Cristo. Por exemplo, Moisés é um tipo de Jesus. Moisés libertou o povo do Egito e Jesus nos liberta do pecado. José é um tipo de Cristo. Amém, querido? Aquela serpente que foi colocada, aquela serpente de bronze que foi colocada no deserto, lá, que curou as pessoas que foram mordidas, as que não morreram e foram mordidas pelas serpentes do deserto por causa da murmuração, procure isso lá no Pentateuco. Aquela serpente de bronze colocada na haste no deserto, e quem olhava para a haste, para a serpente de bronze pendurada na haste, era curado, aquele é um tipo de Cristo, que o próprio Jesus vai explicar que ele é o antítipo daquele tipo. Então, tipo é o objeto, personagem do Antigo Testamento. Estou aqui botando de forma bem didática para vocês entenderem. Tipo é o personagem, o objeto, a circunstância que vai apontar para Jesus Cristo. E o cumprimento da promessa, da profecia em Cristo Jesus é o antítipo. Então, Melquisedeque, ele é um tipo de Cristo, como sacerdote. E Hebreus, o escritor de Hebreus, ele vai usar isso bem. Eu quero que vocês me acompanhem. Lúcio, me acompanha para você entender direitinho, tá? O próprio nome de Melquisedeque já mostra que ele tinha algo especial, tá? O nome dele significa Melquisedeque, né? Que é Melquisedeque, com K, Melqui, tracinho, Tizedeque, com K. Ele significa rei de justiça. A gente tem que entender que os nomes no Antigo Testamento eles eram colocados de acordo com a circunstância do nascimento ou a circunstância da mudança do nome. O nome ele servia para rotular aquela pessoa, fosse no nascimento ou fosse da grande mudança dali para frente. Então, quando Melquisedeque recebe esse nome, Rei de Justiça, fosse no seu pseudo-nascimento ou quando se tornou sacerdote, que é o que a tradição fala, ele recebeu esse nome porque ele tinha relacionamento com Deus de justiça. Então, Melquisedeque ele está intimamente ligado ao Deus de justiça. Outro detalhe, rei de Salém. Afinal de contas,
O que é Salém? Salém é onde estava o tabernáculo em Jerusalém. É um nome antigo de Jerusalém, tá bom? Então, é só você ir lá no Salmo 76, verso 2. Salmo 76, verso 2, você vai encontrar Jerusalém sendo chamada de Salém, tá? Melquisedeque, ele é citado 3 vezes na Bíblia. Ele é citado em Gênesis, capítulo 14, como eu já falei. Ele é citado em Hebreus, capítulo 7. E ele é citado também em Salmo 110, 4. Anota isso. Salmo 110, 4. Ele é citado lá. E diz assim, ó, o Senhor jurou e não voltará atrás. Esse salmo está falando do Messias. Esse salmo está falando de Jesus. Por isso que a gente fala, Lúcio, com muita segurança, de que Melquisedeque é um tipo de Jesus. Então, ó, Salmo 110, 4. O Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é citado no Salmo 110, 4, tá certo? Bom, e aí a gente vai entender que existe uma tensão no Melquisedeque, por quê? Qual é a tensão que tem aí? Como é que pode um cara ocupar 2 cargos ao mesmo tempo? E o próprio Salmo 110, ele vai dar essa base para que ele ocupe 2 cargos ao mesmo tempo, de sacerdote e de rei. Porque, na verdade, Melquisedeque é um tipo de Jesus, ele está apontando para Jesus. Jesus é sacerdote e é rei. E é isso que o escritor de Hebreus está falando e você já vai entender. No Salmo 2, verso 7, vai dizer assim, o rei diz, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, você é meu filho, hoje eu gerei você. Ele está falando de Jesus aqui. Salmo 110, 1, que é o mesmo do 110, 4, que fala que ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, no verso 1, vai dizer assim, ó, disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Está falando do Messias, uma promessa que aconteceu, ela já começou a se cumprir, mas ela vai ser terminada lá no grande dia do Senhor. Ou seja, Jesus está à direita do Pai, aguardando o dia final, o grande dia do Senhor. Tá certo? Vamos lá. Agora, Zacarias, capítulo 6, 12 e 13. Zacarias 6, 12 e 13 vai falar perfeitamente sobre esse cumular de cargos, esse acúmulo de cargos, rei e sacerdote. Presta atenção. E diga-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele está falando de Jesus. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Ele se assentará no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Você percebe? Ele é sacerdote e ele reina. Só Jesus pode ocupar de forma plena e perfeita esses 2 cargos, o de rei e de sacerdote. Tá? Mas aí, o que acontece, Lúcio? E os meus seguidores também. Para você entender Hebreus capítulo 7, você não pode ler tão somente Hebreus capítulo 7, porque vai gerar essa dúvida que gerou no Lúcio. Hebreus 7 é o fechamento de uma argumentação que o escritor de Hebreus está fazendo. Ele está argumentando com os hebreus e ele está tentando mostrar para os hebreus que o sacerdócio de Jesus, o Messias, é superior ao sacerdócio de Arão. Por quê? Na cabeça dos hebreus, formados por judeus, praticantes do judaísmo, pessoas que estudaram a lei, andavam com a Torá embaixo do braço, na mente, conhecedores da lei, doutores da lei, eles estavam ainda vivendo a aliança araônica, ou seja, Arão como sumo sacerdote. E o escritor de Hebreus está escrevendo e tentando provar para eles que a vinda de Jesus à Terra como homem e a sua morte, sacrifício vivo, ele estabeleceu o sacerdócio, o sumo sacerdócio perfeito, com um sacrifício único, ou seja, dali para frente não precisaria mais ter sacrifício de morte de animais, e suficiente, ou seja, único e remidor, único e salvador. Era isso que o escritor de Hebreus estava tentando explicar para os hebreus que tinham a mentalidade de que sacerdote, sumo sacerdote era Arão, ou a linhagem de Arão. E aí ele está tentando mostrar que
o sacerdócio de Jesus é superior ao sacerdócio de Arão. Como que ele vai provar isso? Mostrando que Melquisedeque já era sacerdote antes mesmo de Arão. Entender a jogada, o que ele está fazendo? Então, para você entender o Hebreus 7, você tem que começar a ler Hebreus capítulo 4, verso 14, que diz assim: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Ele está provando para os hebreus convertidos que Jesus entrou aos céus, que ele cumpriu a palavra de Zacarias, capítulo 6, Salmo 110, 1 ao 4 e Salmo 2, 7. É isso que o escritor de Hebreus está provando para os hebreus convertidos, porque os hebreus convertidos da época eles eram tremendamente atacados por aqueles doutores da lei. Os caras vinham com a lei e falava para eles, está aqui, está escrito. E aí, como é que eles iam debater com aqueles caras? Então, o escritor de Hebreus, ele está dando ferramentas, ele está dando conhecimento teológico para que eles pudessem discutir com esses caras. Então, em Hebreus capítulo 4, verso 14, ele está dando a dica, ele está mostrando que Jesus cumpriu as palavras de Salmo 2,7, Salmo 110, 1 e Zacarias 6, de 12 a 13. E aí, o que acontece? Quando ele chega no capítulo 7, quando o escritor de Hebreus chega no capítulo 7, ele vai explicar por que o sumo sacerdócio de Jesus é superior ao de Arão. Presta atenção para tu ver como é que o escritor de Hebreus é esperto e o cara é bom. Presta atenção. Ele bota assim no verso 3, que foi o verso que meu amigo Lúcio, meu irmão, ficou chateado com o escritor de Hebreus. Mas vê se você vai entender, Lúcio. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, ele não teve princípio de dias nem fim de existência. Mas feito semelhante ao Filho de Deus, ou seja, ele é um tipo de Jesus, o escritor de Hebreus está explicando isso, permanece sacerdote para sempre. Presta atenção. Quando ele fala aqui, Lúcio, que sem pai, sem mãe, sem genealogia, não teve princípios de dia nem fim de existência, mas feito semelhante ao Filho de Deus, ele não está dizendo que Melquisedeque era um Zé Buchudo qualquer que apareceu sem pai nem mãe. Ele estava justamente demonstrando, enaltecendo a transcendência do sacerdócio de Melquisedeque, porque não tinha genealogia, não tinha uma explicação para aquele cara ser sacerdote. Abraão tinha pai e mãe, por quê? Porque era um cara comum. Sara tinha pai e mãe, porque era um cara comum. Ló, que Abraão foi lá nessa guerra soltar, tinha pai e mãe, era um cara comum. Mas Melquisedeque não tinha escrito nos livros das escrituras, nos livros antigos dos judeus, não havia um início e um fim, não tinha uma família, uma genealogia. Porque, na verdade, Lúcio, o que o escritor de Hebreus está querendo dizer é que Melquisedeque poderia até ter pai e mãe, mas o sacerdócio que ele recebeu não foi de origem humana, mas sim do próprio Deus. Por isso que ele era rei da paz e de justiça, porque ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Mas vamos continuar para você entender. No verso 4 do capítulo 7, ele começa a fechar o argumento. A gente não pode ler só o 3, a gente tem que ler o restante. Ele fala assim, vejam como era grande esse a quem Abraão, patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ele está falando assim, veja como Melquisedeque era grande. Esse sacerdote que não tinha origem surgiu do nada e Abraão pagou o dízimo. Então presta atenção. Quando ele fala que Abraão pagou o dízimo para Melquisedeque, sem que esse tenha genealogia, pai, mãe, origem, ele está mostrando que esse cara era superior. Poderia ter se perdido as genealogias nas escrituras, mas se Abraão o fez é porque Abraão reconhecia a autoridade nele. E Abraão via uma autoridade espiritual em Melquisedeque. E aí no verso 4 ele vai dizer, veja que ele era superior. No verso 6, ele vai explicar a citação do verso 3. Talvez você não tenha lido, Lúcio, mas é no verso 6 que ele explica o verso 3. Ele bota assim, olha, estou no capítulo 7 de Hebreus, tá, gente? Entretanto, aquele cuja genealogia não se incluiu entre os filhos de Levi, parou. Entendeu agora, Lúcio?
Quando o escritor de Hebreus está falando no capítulo 7, verso 3, que ele não tinha pai, nem mãe, nem genealogia, nem origem, nem início, nem fim de dias, ele está querendo desvincular Melquisedeque da genealogia de Arão, para provar para os judeus mais radicais, os fariseus, os sumos sacerdotes da época, que Jesus, mesmo sendo da tribo de Judá, tinha o sacerdócio eterno, mesmo não sendo da tribo de Levi, porque ele cumpria os requisitos e porque ele estava representado por Abraão no pagamento dos dízimos. Então ele vai enaltecer Melquisedeque, ou melhor, o sacerdócio de Melquisedeque. Ele vai falar assim: entretanto, aquele cuja genealogia não se incluiu entre os filhos de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que havia recebido as promessas. Ou seja, Abraão foi abençoado por ele. Abraão foi abençoado por aquele sumo sacerdote, Melquisedeque. Tá? Do verso 7 ao verso 11, o autor de Hebreus, eu estou no capítulo 7 de Hebreus, do verso 7 ao 11, o autor de Hebreus ele vai fechar os argumentos. Ele vai deixar claro a figura de Melquisedeque, tipificando Jesus, sem início nem fim, porque Jesus é o alfa e o ômega, não tem início nem fim. Ele diz assim, ó: evidente, não há dúvida que o inferior, Abraão, é abençoado pelo superior, Melquisedeque. Ele está aqui mostrando que Abraão foi abençoado por Melquisedeque e que é o superior que abençoa o inferior. Amém? Entendeu isso agora? E aí toda a descendência de Abraão foi abençoada por Melquisedeque. Aliás, aqui os que recebem o dízimo são homens mortais, porém ali o dízimo foi recebido por aquele de quem se testifica que vive, por causa do tipo, Melquisedeque apontando para Jesus, é um tipo de Jesus. E por assim dizer também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Ele está falando assim, olha, a família de Levi, a tribo de Levi não foi separada lá em Êxodo, lá em Deuteronômio, para receber o dízimo do povo e abençoar o povo? Pois é, mas Levi estava nas entranhas de Abraão. Quando Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque, toda a genealogia de Abraão foi abençoada por Melquisedeque, porque o superior abençoa o inferior. Tá todo mundo entendendo? Se não entender, bota aqui que a gente explica melhor. Bota no comentário. Porque Levi, por assim dizer, já estava no corpo do seu pai Abraão, quando Melquisedeque foi ao encontro deste. Estava nas entranhas. Hebreus 7:10. Portanto, se a perfeição fosse possível por meio do sacerdócio levítico, olha agora o fechamento que o escritor de Hebreus vai dar. Portanto, se a perfeição fosse possível por meio do sacerdócio levítico, pois foi com base nele que o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo a ordem de Arão? Jesus. Salmo 110:4. Jesus foi levantado segundo a ordem de Melquisedeque, que estava antes de Arão, que abençoou Abraão, que estava com Arão nas entranhas. Consegue entender agora, Lúcio? O Hebreus, capítulo 7:3, o escritor de Hebreus não está denigrindo a imagem de Melquisedeque, dizendo que ele não tinha pai nem mãe. Não, ele estava desvinculando a imagem de Melquisedeque da imagem de Arão, da linhagem de Arão. Estava dizendo que não tinha genealogia. Não foi uma eleição de DNA, genealógica, como foi feito na Torá, como Moisés escolheu. Olha, a tribo de Levi vai ser dedicada. Não, não teve isso. Por isso que ele é um tipo de Jesus, que ele não tinha origem. Agora, para a gente fechar a dúvida, caso você ainda tenha dúvida, e fique na dúvida da cabeça de alguns, mas pastor, esse Melquisedeque, como é que ele aparece do nada, sem pai nem mãe? Amados, as escrituras não citaram, porém alguns livros da tradição citam que Melquisedeque foi Sem, filho de Noé, que se torna sacerdote. Quando ele entende que existe um ofício maior em Deus, no Deus de justiça, ele se aposta da terra de Salém. Por que ele tinha logo que estar na terra de Salém, que era Jerusalém? Salmo 76, lá que você vai ver. Porque aquele local era o local para edificar futuramente o tabernáculo. Por isso, ele recebe o sacerdócio. Ele recebe o sacerdócio santo. Não por ele
homem, se é que esta tradição faz sentido, se é que ela é verdadeira, se é que essa é uma genealogia contundente. Se ele é o filho de Noé, ele tem nome, Sem, mas recebe um outro nome, Melquisedeque. Melquisedeque na nossa Bíblia, na nossa tradução. E aí, provando que a partir dali ele se torna sacerdote de Deus. Amém, querido? Eu espero que eu tenha explicado. Não leva o escritor de Hebreus a mal, é que ele estava fazendo uma argumentação. E às vezes a gente lê uma argumentação e a gente fala assim, poxa, esse cara aqui pegou pesado. Mas é porque a gente precisa ler o contexto todo. A gente não pode pegar um versículo e tirar. A gente tem que ler o contexto todo. Ele estava no meio de uma argumentação que ele ia fechar no 7:6, Hebreus capítulo 7:6, e depois ele iria fechar em Hebreus capítulo 7, de 7 a 11, ele ia dar o armlock, a chave de braço para acabar com a historinha dos hebreus. Amém, querido? Glória a Deus, eu espero que você tenha entendido, Lúcio, espero que esse vídeo seja produtivo para você, meu seguidor. Fica comigo, não me abandona não, ora por mim, me ama, me ama, me ama e fica com Jesus, amado.